Luiz Zubeldia, o técnico argentino, corre risco de demissão no São Paulo depois de empatar em 2-2 com o Alianza Lima. Como é que tá a situação do São Paulo depois do empate frustrante ontem na Libertadores? Zubeldia, situação em relação à diretoria e se já teve algum tipo de contrato ou se tem algum acordo com o Dorival Júnior. Eu vou trazer informações importantes para vocês. Quero responder agora se Luiz Zubeldia corre risco de demissão depois do empate em 2-2 contra o Alianza Lima no Morumbi. Empate com gosto de derrota depois de o tricolor abrir 2-0 e criar inúmeras oportunidades para vencer. O Zubeldia ficou ainda mais ameaçado porque o 2-2 tem participação do treinador. Ferreirinha, atacante comprado do Grêmio, foi o grande destaque da partida com 2 gols marcados. Pois bem, no segundo tempo, Ferreira saiu para a entrada do Wendel. E o Zubeldia acabou tendo 2 laterais esquerdos em campo, pelo menos em parte do jogo, com o Enzo Dias e o Wendel. E foi pelo lado esquerdo do São Paulo que saíram os 2 gols do Alianza Lima, gols do empate, que tornaram o clima no Morumbi horroroso. Os cerca de 50 mil torcedores chamaram o Zubeldia de burro e pediram sua demissão. Na entrevista coletiva, Zubeldia justificou a saída do Ferreira, alegando que ele vive sofrendo contusões e que ele não poderia jogar mais minutos sob o risco de perder o atleta. Destaque também para a boa estreia como titular do outro Ferreira, o Lucas Ferreira, jogador revelado na base, no início um pouco nervoso, foi se soltando no decorrer da partida e para mim foi o melhor em campo. O Alves, meio campista que jogou a copinha, também ganhou minutos na segunda etapa. A pergunta que eu deixo é se eles estão sendo aproveitados agora na Libertadores, por que não jogaram com mais frequência no Campeonato Paulista, que é o torneio apropriado para lançamento de atletas. Só para completar em relação a Zubeldia, apesar de todo o barulho, a diretoria do São Paulo, nesse momento, não pretende mexer no Zubeldia. Ele vai ter a oportunidade de continuar mostrando sua capacidade ou não no confronto contra o Cruzeiro. Um novo tropeço no Morumbi, aí sim pode determinar a dispensa do treinador argentino, cujo contrato se encerra em dezembro e a multa é de 3 milhões de reais, que equivalem a 3 salários. Bom, São Paulo empatou ontem, estava vencendo, Morumbi lotado, uma vitória que praticamente engataria ali a classificação no grupo, ficaria só com o Libertad ali, que tem já 6 pontos, com 2 confrontos diretos, um em casa, um fora, para você poder de repente matar essa série e classificar em primeiro. Aí o São Paulo leva o empate, né, e fica com esse gosto amargo, esse gosto de derrota. Vaias no Morumbi ontem depois do jogo e muitos questionamentos, né, principalmente em relação às escolhas do Zubeldia nas substituições, quando tira o homem gol, né, ou o cara que fez os gols do São Paulo, Ferreirinha, e coloca o Wendel lateral na segunda linha pelo lado esquerdo. Muitos questionamentos, escolhas, decisões do Zubeldia colocadas em xeque, né? E aí começa o trabalho de apuração. Já ontem à noite eu já tinha a informação de que o Zubeldia não iria ter qualquer tipo de pressão ou qualquer tipo de situação de troca depois desse resultado no Morumbi contra o Alianza Lima, né? Já me deixavam muito claro de que, olha, não é hora de mudança, o trabalho vai seguir, existem críticas a serem feitas, né? Não só de agora, as críticas vêm acontecendo, né? Mas não é momento de fazer trocas agora. Então, assim, esse era o papo, esse era o contexto, a narrativa da coisa. E, obviamente, o São Paulo vinha fazendo, né, e vem fazendo análises do trabalho do Zubeldia, e as últimas análises, vamos pegar lá o jogo do Allianz Parque, lá na eliminação do Paulista, o São Paulo avaliou bem, né? Houve uma avaliação positiva. O São Paulo foi eliminado por causa de um erro de arbitragem. No Campeonato Brasileiro, quando engatou, teve ali um resultado ruim, mas logo depois, né, o São Paulo fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Também teve uma questão de arbitragem ali que atrapalhou o São Paulo. E o jogo de estreia na Libertadores foi com vitória fora de casa contra um adversário difícil, um argentino e tal, com o time sendo desfalcado demais, como vem desfalcado demais, e também com uma questão importante que algumas escolhas táticas ali do Zubeldia que surtiram efeito. Então, vinha se fazendo uma análise criteriosa, jogo a jogo, né? Havia uma pressão, é bem verdade, só que assim, as análises eram mais positivas do que negativas. Agora, se tem uma análise, claro que houve um erro,
né? A análise da direção do São Paulo é de que houve erro na tomada de decisão, era um jogo ganho, era um jogo que estava ali na mão do São Paulo, e o São Paulo deixou escapar. E isso vai ter, claro, cobrança no sentido assim de acompanhar, de analisar, mas não a ponto de você chegar hoje e falar assim, Zubeldia, bora, tchau, Dorival, vem pra cá. Aí entra a segunda parte da apuração que eu quero trazer para vocês. E, obviamente, respeitando muito sempre aqui as apurações dos colegas e tal, mas assim, a resposta que eu tive sobre Dorival já estar engatilhado, Dorival já ter um acordo ou pré-acordo, a resposta foi muito assim, não precisa fazer um exercício muito grande de reflexão para ver que o Dorival é um cara que tem uma memória recente muito grande com o torcedor do São Paulo, com o próprio clube, de ganhar uma Copa do Brasil. Dorival sempre esteve presente no São Paulo, né? Não só quando tinha visitas da comissão técnica, conversas do presidente quando foi chefe de delegação com a seleção brasileira, então sempre teve uma proximidade do clube com o Dorival, mesmo com a saída dele, né? Pela relação que foi construída. Naturalmente, quando se tem uma pressão em cima do técnico e você tem um Dorival que está livre no mercado, você coloca o Dorival como uma sombra. Isso a gente vem falando já, não é de agora. Dorival seria uma sombra natural para o Zubeldia se saísse da seleção brasileira como saiu. Só que o que me garantem é que não tem assim um pré-acordo, né? E até me falaram, pô, você acha que o Dorival, que é um cara, né, que saiu da maneira que saiu da CBF, chateado, né, queria ser o técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo, iria fazer um pré-acordo com um técnico empregado? Foi a resposta que me deram, foi o argumento que usaram. São Paulo também não iria procurar, tendo ali um técnico ali já ainda sob contrato, e muito desse discurso de que o São Paulo gostaria de que o Zubeldia desse a volta por cima, de críticas e tal, não faria sentido. Bom, estou trazendo aqui informações das fontes que eu colhi e apurei hoje cedo e desde ontem à noite. Então, esse é o cenário. Há uma insatisfação com esses vacilos, né? Não pode, ainda mais vacilo em Libertadores, para você caminhar para uma classificação, né? Vai ter algo no sentido assim, de tipo, observar, cobrar, analisar, mas não a ponto de se fazer uma troca agora. Foco agora é o jogo contra o Cruzeiro. Depois, no meio da semana, tem Campeonato Brasileiro, e aí você vai enfrentar o líder depois do grupo, que é o Libertad, e tendo que fazer ponto, tendo que pontuar para buscar essa primeira colocação na fase de grupos da Libertadores. Então, esse é o termômetro do São Paulo hoje, pela manhã, no rescaldo, após esse empate frustrante que foi para o torcedor, sem dúvida nenhuma, certo? São Paulo empatou por 2-2 com a Alianza Lima, começou muito bem, vencendo o jogo, Ferreirinha marcando 2 gols, mas aí no segundo tempo tudo desandou, né? Porque o São Paulo acabou cedendo muitas chances para adversários, o Beldia foi bastante criticado pelas mexidas que fez e acabou empatando, e no fim muitas vaias no Morumbis. O Arnaldo, você estava na partida ontem, né? O que aconteceu com o São Paulo para piorar tanto do primeiro para o segundo tempo? Como é que você viu esse jogo de lá do estádio? Bom, Luísa, acho que vai um pouco de encontro ao que o Mauro destacou no início, que é a questão de alguns clubes brasileiros menosprezarem essa competição, que ela é tão saborosa e traiçoeira, né? No São Paulo não fez como o Flamengo, que não entrou no jogo concentrado ou mobilizado. O São Paulo entrou mobilizado, festa da torcida fora do campo, acho que uma escalação surpresa, deu certo, o menino Lucas Ferreira jogou muito bem, o outro Ferreira, que não vinha bem, fez os 2 gols, mas a partir do intervalo, a desmobilização passou a tomar conta do estádio, do time, e aquela situação de você ter a impressão de que o jogo está definido, sem estar, e já começar a pensar no próximo, acho que a Libertadores costuma não perdoar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Eu estava até pensando, é interessante essa situação das trocas, né, da reclamação da torcida do São Paulo, das trocas do Zubeldia no jogo de ontem. E aí eu tenho uma interpretação dupla sobre o acontecido ontem e o que acontece normalmente nos jogos do São Paulo.
O São Paulo piora nos segundos tempos porque o técnico mexe mal ou o técnico não tem peças para mexer? Talvez as duas coisas sejam um fato consumado no São Paulo de 2025. Né? O São Paulo perdeu muito elenco, está sem seus 2 principais jogadores. Saíram 18 jogadores, entraram 4. Então, o banco do São Paulo é um banco muito limitado. Né? Então, quando você perde um jogador, você normalmente não tem como substituí-lo com alguém com as mesmas características quando assim o jogo pede. Era o caso ontem. O Ferreirinha, que estava muito bem no primeiro tempo, começou a sentir dores musculares, agachou uma vez, agachou 2 vezes, não estava aguentando no segundo tempo, tem que trocar. E aí o banco do São Paulo não tinha outro atacante, ou outro ponta, como a gente dizia na nossa época. E aí o treinador optou por uma alteração que ele já tinha feito na Argentina contra o Tadieres, tinha dado certo, que é a entrada do Wendel, que é um lateral mais ofensivo, como ponta, e deu tudo errado. O Wendel entrou muito mal, e nos lances seguintes à entrada do Wendel, o Alianza empatou. E aí o Zubeldia foi muito vaiado no final do jogo. Agora, eu acho que a torcida do São Paulo ela ainda não compreendeu a segunda parte dessa história, que o elenco do São Paulo é um elenco fraco para essa temporada, é um elenco que tem dificuldade já nesse início de lidar com Libertadores e Brasileirão, ainda vem a Copa do Brasil aí. E quando o time não define o jogo, ele está sujeito exatamente ao enredo de ontem. Né? O segundo tempo, a partir das trocas ou da demora das trocas, uma queda vertiginosa. E a minha impressão é assim, para avaliar o trabalho do treinador, você também tem que avaliar a primeira parte. Né? E normalmente o São Paulo entra bem nos jogos, com times diferentes, né? O São Paulo entrou bem no Mineirão, entrou bem ontem, entrou bem na Argentina, mas depois não consegue manter, né? E não consegue melhorar com as trocas. Parte de responsabilidade do treinador, mas muito responsabilidade de um elenco reduzido, fraco, e tem algumas circunstâncias peculiares, né? Pela falta de dinheiro do São Paulo na temporada, o São Paulo ou tem jogadores mais veteranos que sofrem no segundo tempo, ou estão no estaleiro, ou não aguentam o mesmo ritmo a partida inteira, e jogadores ainda muito jovens que estão ainda tentando se firmar, como é o caso do Lucas Ferreira. Né? Então, eu acho que vai ser um ano muito difícil para o São Paulo. Acho que toda partida do São Paulo vai ter sofrimento, dentro e fora de casa. E na Libertadores, o time tinha largado bem e, digamos, com esse empate, perdeu a gordura. Né? E agora está em segundo lugar na chave, e o próximo jogo é no Paraguai contra o líder do grupo, o Libertad. Né? O São Paulo, o torcedor do São Paulo está perdendo a paciência com o Zubeldia, com o Caleri, com o Luciano. Mas se perder a paciência com o técnico, até vai. Você pode até conseguir uma troca. Eu não acho nenhuma possibilidade melhor do que a manutenção do Zubeldia, ainda mais nesse ano. Mas se a torcida do São Paulo perder a paciência com os outros jogadores também, não vai sobrar ninguém para jogar, porque o elenco é um dos mais curtos, como eles gostam de falar, do Brasil nessa temporada. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!